Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal VS Consultoria. No vídeo de hoje, nós vamos tratar dos erros constantes no preenchimento do auto de infração de trânsito. Uma vez identificado esses erros, possibilita o pedido de nulidade do auto de infração de trânsito. Quando você receber o auto de infração de trânsito lavrado pelo agente da autoridade de trânsito, você deve verificar se ele foi corretamente preenchido. É por meio do auto de infração de trânsito que nasce o processo administrativo de trânsito. Logo, estamos falando de um ato administrativo. E ato administrativo deve nascer perfeito a fim de possibilitar a imposição de uma penalidade ao cidadão. Em outras palavras, para que a administração pública imponha a penalidade de multa, penalidade de suspensão do direito de dirigir, ou a imposição da penalidade de cassação do documento de habilitação, o ato administrativo deve nascer perfeito, pois a administração pública tem todo o aparato a seu favor, dispõe de todos os recursos que possibilita a sua atuação. E por esta razão, ao acusar o cidadão, no caso específico, ao acusar o motorista, ela deve possibilitar minimamente paridade, igualdade, para que essa pessoa exerça o seu amplo direito de defesa e contraditório. Por isso que a administração pública, ao lavrar o auto de infração de trânsito, ela deve fazê-lo de tal forma que o cidadão compreenda de forma inequívoca do que ele está sendo acusado e qual a base legal, qual a fundamentação legal para que a administração pública faça isto. Por essas razões, o administrador público criou regramentos para a lavratura do auto de infração. A exemplo disso, nós temos a portaria do DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, que estabelece os campos de informações que deverão constar no auto de infração. No caso específico, nós temos ainda a resolução 432 de 23 de janeiro de 2013, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes quando da fiscalização do consumo de álcool. Veja que é o exemplo do auto de infração tratado nessa apresentação. Agora que vocês já sabem que tem uma regra para a lavratura do auto de infração, vamos verificar se este documento nasceu perfeito. Se o agente da autoridade de trânsito lavrou, confeccionou corretamente este auto de infração de trânsito. Se vocês observarem tanto a portaria que eu apresentei anterior, bem como a resolução, irão perceber que tem campos nesse documento que é de preenchimento obrigatório. Se isto não acontecer, nós estamos diante de uma irregularidade e, portanto, o registro dessa infração deve ser considerada insubsistente, imprestável para aplicar qualquer penalidade ao motorista. Vamos fazer um verdadeiro cotejo deste documento. Agora perceba nas informações a seguir. No campo 5, nós temos a tipificação da infração. E aqui abaixo vai um código, vejam.
está previsto na portaria 59 de 25 de outubro de 2007. Essa portaria ela é do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. No anexo 1 desta portaria, nós temos os campos do auto de infração que devem ser preenchidos. No anexo 4 desta portaria, nós temos uma tabela de enquadramentos com todos os códigos de multas, que é este código que o agente da autoridade de trânsito grafou aqui. O auto de infração em análise trata-se da autuação de trânsito por dirigir sob a influência de álcool. Perceba que na tabela de enquadramento, referente ao artigo 165, que é a base legal para a autuação de embriaguez, nós temos dois códigos. Perceba que os códigos são idênticos, 516 dígito 9 e 516 dígito 9, mudando aqui apenas o desdobramento. No caso de dirigir sob a influência de álcool, se eu tenho certeza que é álcool, artigo 165, normal. Já no desdobramento 2, nós temos o mais completo, dirigir sob a influência de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. É uma multa gravíssima, 7 pontos na carteira, multiplicada por 5. A competência para lavrar este auto de infração estadual ou rodoviário. Pois bem, no caso específico, perceba que o agente da autoridade de trânsito foi categórico ao dizer que esse motorista estava dirigindo sob a influência de álcool. Código e desdobramento 516, dígito 9, desdobramento 1, dirigir sob a influência de álcool. Na descrição da infração, ele colocou dirigir veículo sob a influência de álcool. Só que aí é que vem um problema. Para eu afirmar que o motorista estava dirigindo sob a influência de álcool, tem um procedimento a ser adotado. Para a lavratura do auto de infração prevista no artigo 165 do CTB, deve antes haver exame de sangue ou teste de etilômetro. Grave essa informação. Ou ainda a comprovação da embriaguez por meio de sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidas na forma do artigo 5º desta resolução. O artigo 5º desta resolução trata dos sinais de alteração da capacidade psicomotora. E o caput desse artigo diz: os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito. Então, este exame clínico só pode ser produzido por um médico perito ou constatação pelo agente da autoridade de trânsito dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do anexo 2. Eu não vou nem mostrar o anexo 2 nessa apresentação. Vamos ler o parágrafo 1º e parágrafo 2º aqui do artigo 5º e você já entenderá a nulidade do auto de infração. O parágrafo 1º diz o seguinte: para a confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da autoridade de trânsito, em outras palavras, para que o agente da autoridade de trânsito faça a autuação do motorista com base na afirmação de que o motorista estava com a sua capacidade psicomotora alterada, e aí neste caso aqui não haveria necessidade da constatação por meio do exame clínico, bem como não haveria necessidade do emprego do etilômetro, equipamento obrigatório para a constatação da embriaguez. Então, continuando, para a confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da autoridade de trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor. Então, o agente da autoridade de trânsito tem que dizer: o motorista desceu do veículo cambaleando, com as roupas desarrumadas, voz pastosa,
odor etílico, enfim. Em outros termos, tem que haver acumulação de mais de um sinal de embriaguez, tudo bem? Agora vamos para o parágrafo 2º e eu já encerro aqui a apresentação da resolução 432. O parágrafo 2º diz o seguinte: os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso 2, acabamos de ler acima, deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no anexo 2, o qual deverá acompanhar o auto de infração. Eu quero entender que esse auto de infração específico tenha sido lavrado com base na constatação desses sinais pelo agente da autoridade de trânsito. Até porque não consta aqui as informações de que fora utilizado o equipamento ou instrumento para aferição, para medição da embriaguez desse condutor. Porque nós não temos aqui a informação se foi usado algum equipamento para a medição do teor alcoólico nesse indivíduo. Deveria constar aqui a medição realizada, o limite regulamentar e o valor que foi considerado pelo equipamento empregado, pelo equipamento utilizado. Com base nisto, nos leva a entender de que não foi aqui utilizado nenhum equipamento quando da fiscalização de trânsito. Logo, estaríamos diante de uma constatação dessa situação por meio dos sinais que nós apresentamos anteriormente. Só que, como vocês puderam perceber lá no parágrafo 2º do artigo 5º da resolução 432, o agente da autoridade de trânsito tem que fazer essas observações aqui no campo, observações. Tanto é verdade que neste caso eu sei que foi lavrado um boletim de ocorrência. E percebam as informações constantes no documento, que apesar de ser também um ato administrativo, não se comunicam entre si. No boletim de ocorrência nós temos a seguinte situação: informações complementar. Condutor apresentou sinais de haver ingerido bebidas alcoólicas, porém a sua capacidade psicomotora não encontrava-se alterada. Recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo liberado após assinar o teste de recusa da NR número tal. Aquilo é um documento lavrado pela autoridade policial. Agora perceba aqui o enquadramento. Eu mostrei para vocês na tabela de enquadramento que este código se refere a dirigir sob a influência de álcool. Tanto é verdade que o agente da autoridade de trânsito, de forma categórica, assim grafou: dirigir veículo sob a influência de álcool. Entretanto, em outro documento, ele nos informa que o motorista recusou. Logo, nós estamos diante da infração de trânsito prevista no artigo 165A, que é a de recusar-se a ser submetido a exame ou teste, e não a de dirigir sob a influência de álcool. Logo, este auto de infração deve ser considerado nulo e o seu registro julgado insubsistente. Este documento não presta para impor qualquer penalidade a este condutor. Com essas considerações, eu encerro a nossa apresentação. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.